Olá, me chamo Luiz Ladamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês e hoje para falar especificamente do dia 11 de fevereiro, um dia que foi reportado aí o relatório do USDA, que acabou influenciando no mercado de hoje. Então fique com a gente e acompanhe as notícias e como foi o relatório do USDA. A divulgação do relatório do USDA de hoje acabou trazendo ao mercado um tom negativo. A soja fechou com queda aí de 0,6% negativo, o que equivale a 6 cents, fechando assim o março a 1.043,50. Já no milho, a queda foi um pouco mais significativa, 1,5%, que equivale a 7,5 cents, com março fechando a 484. B3 no milho também foi um dia de quedas. Nós tivemos 1% no março e 0,90 no maio. Dessa forma, nós tivemos o março fechando a R$ 78,30 e o maio a R$ 77,45. Vale lembrar que o março, com fechamento a R$ 78,30, chegou na sua máxima do dia a R$ 79,63. O mercado já tinha alguns fatores que determinavam o mercado a trabalhar um pouco mais em baixa. As chuvas aí previstas já para voltar em torno do dia 16, 17 de fevereiro para a Argentina e a questão da sobretaxa de 25% para o aço e alumínio já a partir de março. Mas o relatório do USDA acabou confirmando essa tendência de baixa. Isso porque alguns números esperados vieram melhores do que a expectativa. Por exemplo, na casa do milho, os estoques americanos, que eram previstos vir em 38,53 milhões de toneladas, acabou vindo em 39,12, mesmo número do relatório anterior, e levemente acima da expectativa. Já no caso do milho para a América do Sul, nós tivemos aí uma redução de 1 milhão de toneladas em relação à projeção do relatório anterior e até mesmo as expectativas do mercado. Então, assim, a safra brasileira que estava prevista para esse ano, a safra de milho, de 127 milhões, veio em 126. Já no caso aí da Argentina, que estava prevista anteriormente em 51 milhões e a expectativa era de um número de 49,3, esse número veio ligeiramente mais alto, aí na casa de 50 milhões. A nível mundial, os estoques também tiveram quedas. Aqui poderia ter sido um fator um pouco mais altista. Isso se os estoques americanos não tivessem se mantido. Os estoques mundiais, que estavam em 293,34 milhões e eram previstas 292, veio em 290,3. Então, a nível de estoque mundial, esse sim era um fator aí mais altista. Mas como o mercado aguardava por redução de estoque americano, acabou gerando maior pressão realmente de queda no mercado. No caso da soja, nós tivemos um cenário de queda de quase 4 milhões na redução dos estoques mundiais, saindo de 128,37 para 124,34. O número esperado era de 127,60. Então a queda aqui foi realmente muito mais expressiva do que em relação ao milho, principalmente se a gente olhar em níveis percentuais. Com relação à safra americana, que se acreditava numa leve redução de 10,34 para 10,23 milhões de toneladas, acabou se repetindo o número do mês anterior, em 10 milhões,34. Então o que acabamos observando no caso da soja, por isso que a soja teve uma redução inferior à do milho na bolsa, é os estoques mundiais vieram bem mais abaixo do que o mercado esperava, e os estoques americanos, que tinham uma leve baixa projetada, acabou praticamente se mantendo. Mas é um número muito próximo um do outro, aí, por exemplo, 10,34 para 10,23, praticamente aí 100 mil toneladas. Já no milho era prevista uma edição de 600 mil toneladas. Então o milho acabou sentindo um pouquinho mais o fato de não reduzirem os estoques americanos. Por isso queda mais acentuada no milho em relação à soja. Mas voltando a falar de soja, nós também tivemos a questão da redução na safra na Argentina. Anteriormente era prevista em 52. O mercado aguardava números mais cautelosos, a nível de 51 milhões de toneladas, mas foi reportado pelo USDA uma expectativa de 49 milhões de toneladas, uma redução aqui já de 5,77%. Já no Brasil, que estimava-se um leve aumento na produção de 169 para 169,8, foi mantida em 169 milhões. E o dia também permaneceu em baixas ou pouquíssimas ofertas no mercado. Principalmente quando a gente olha esse período aí de entrada de safra, onde o volume de ofertas deveria ser melhor. Por isso nós continuamos a ver o prêmio no março se valorizar.
Na segunda-feira nós já tivemos um prêmio de even, ou seja, 0 a 0 para o março, saindo daquela casa negativa. Hoje subiu mais 5 cents, negociado a 5 cents, positivo. Dessa forma o prêmio de março volta a fechar positivo. Mas a queda de Chicago e do dólar acabou tendo um impacto um pouco maior do que a melhora de prêmios. Mesmo assim, nós vimos preços aí no Porto reportar com leve melhoras aí na faixa de 0,3% a 0,7%. Já no interior, devido ao aumento de frete, o mercado acabou sentindo mais uma queda de preços em relação ao mercado anterior. No caso do milho, nós continuamos vendo o mercado se mantendo. Compradores tentando pressionar o mercado para baixo devido ao programa de exportação já ter encerrado no Brasil, mesmo que por algum motivo ele acabe voltando. Então o mercado interno tem precificado o milho mais ou menos estável. Por que o mercado de milho não tem caído? Porque o volume de ofertas também é pequeno, fazendo com que o comprador necessite manter os preços para sair alguns negócios. Mas está o mercado realmente andando aí bastante de lado a questão dos preços para milho. O dólar, outro fator baixista na data de hoje, acabou tendo um fechamento na casa de 0,34 negativo. 5,7669, próximo da mínima aí de 5,7574, com a máxima operando a 5,8064. A queda do dólar frente ao real de 0,34 ficou em linha com a queda do dólar perante outras moedas, que caiu na faixa de 0,3%, fazendo com que o movimento cambial no Brasil estivesse mais ligado às notícias externas. Já com relação ao clima, aí falando para vocês, principalmente de chuvas aí até o dia 17, nós observamos aí um aumento na quantidade de chuvas previstas para a Argentina, o que mostra algumas regiões chegando até quase a 80 milímetros, se tornando assim fator de extrema importância para a produção daquele país. Já no Paraná, Mato Grosso do Sul, norte do Rio Grande do Sul, as chuvas devem ficar na faixa de 30 a 40 milímetros, ganhando maior intensidade para a região do Mato Grosso, que lá sim deve chegar em torno de 70 a 80 milímetros. Por hoje nós ficamos por aqui e trouxemos para vocês o que foi importante na data de hoje. Dia de relatório americano, que trouxe números aí significativos em relação à redução de estoques mundiais, mas manteve os estoques americanos tanto para soja quanto para milho. Dessa forma, o mercado acabou caindo, mas não que isso seja uma tendência de baixa. Isso porque os estoques americanos, tanto para soja quanto para milho, se mantiveram. O que nos faz entender que a situação de clima na América do Sul e a questão geoeconômica e política a nível mundial, principalmente com medidas do governo americano, devem ter mais impacto no mercado do que os próprios números do relatório do USDA de hoje. Por isso, acompanhe os nossos vídeos e se mantenha sempre bem informado. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.